Quer saber quais é que são as 7 coisas que eu fiz para conseguir construir o hábito de fazer exercício físico de uma vez por todas? Então ouve este podcast e fica até ao final para descobrires. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Super Us. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Super Us é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Super Us. Para as pessoas que me seguem no Instagram podem ter a percepção que o exercício físico e a alimentação saudável desde sempre foi uma coisa que fez parte de mim. Mas isto na verdade não é bem assim. Em pequena, em minha casa, o exercício físico nunca foi uma coisa que fosse altamente falada. Apesar dos meus irmãos fazerem, um deles natação e outro basquetebol, eu não fazia propriamente grande coisa a nível de exercício físico. E apesar de ter tido sorte com a alimentação, porque em minha casa sempre foi normal comer fruta, sempre foi normal comer pelo menos sopa, o que incorporava aqui alguns vegetais no meu dia-a-dia, e esta sorte que eu tive na infância fez com que fosse relativamente mais fácil para mim hoje em dia comer saudável. Mas isto já não se aplica ao exercício físico. Durante a adolescência eu tentei ir a ginásios, tentei ir a aulas de grupo e nada me cativava. Mas então como é que eu passei de completamente desapegada ao exercício físico para reformular totalmente a forma como as pessoas me veem e a forma como eu me vejo a mim mesma? E como é que eu passei a fazer do exercício físico uma parte essencial da minha identidade? Contando um bocado a minha história, durante a infância eu não fazia exercício físico. Durante a adolescência, no 10º, 11º, 12º, eu comecei a ir ao ginásio porque como comecei a namorar, era a única altura que eu podia estar com o meu namorado. Porque andávamos em escolas diferentes e o ginásio onde eu ia era perto da escola dele. Apesar de eu ter uma recompensa grande para ir ao ginásio, eu nunca aprendi a gostar do ginásio e daquilo que eu fazia lá. Por isso, quando entrei para a faculdade, como essa recompensa desapareceu, porque deixei de associar o ginásio à possibilidade de estar com o meu namorado, então rapidamente o hábito também acabou por desvanecer e deixei de fazer exercício físico novamente. Então, se eu queria realmente fazer do exercício físico um hábito, alguma coisa tinha que mudar em mim. Num dos vídeos anteriores eu falei de como é que se construíam os hábitos. Um hábito não passa de nós, perante determinado gatilho ou determinado contexto, fazemos determinado comportamento, determinada ação, em expectativa de termos determinada recompensa. O nosso cérebro tem que, de certa forma, percepcionar que o esforço para fazer determinado comportamento é menor do valor que ele vê na recompensa que vamos ganhar. O nosso cérebro também precisa de repetição desta sequência de gatilho, comportamento e recompensa para que comecemos a fazer isto de forma automática, para que a dopamina, a hormona que nos dá a motivação, seja produzida quando vemos o gatilho em antecipação a determinada recompensa e não simplesmente quando temos a recompensa. Por isso precisamos não só da consistência na repetição deste ciclo, mas também de estar expostos a este gatilho que nos faz desencadear todo este processo. E voltando à minha experiência e àquilo que me fez conseguir construir o hábito de fazer exercício físico. Durante toda a minha adolescência e o começo da idade adulta, eu achava-me demasiado magra. Eu felizmente não era magra o suficiente para ter nenhuma doença associada, no entanto, esta magreza afetava-me muito a minha autoestima. E como a minha autoestima estava altamente ligada com a percepção que eu tinha de mim mesma perante o espelho, e essa percepção era negativa devido à minha magreza, tudo isso despoltava falta de confiança, despoltava timidez, despoltava uma série de coisas que não me fazia ser a minha melhor versão. Mas então o que é que me fez mudar? O que é que fez com que eu, desde há 10 anos atrás, começasse a fazer exercício físico e nunca mais parasse? O primeiro grande ponto é começar pequeno. Eu neste momento faço exercício físico 5 a 6 vezes por semana. Mas há 10 anos atrás, quando comecei a fazer exercício físico, eu fazia uma vez por semana. Uma vez por semana eu ia ao CrossFit e foi assim durante 3 ou 4 meses. Só depois aumentei para 2 vezes por semana e foi assim durante alguns anos. Só depois aumentei para 3 vezes e depois aumentei para 4 vezes e esta subida foi gradual. E isto é uma das principais coisas que eu vejo nas pessoas com quem trabalho, é de quererem construir o hábito de fazer exercício físico
e quererem passar do 0 para o 8.000. Já nem é do 8 para o 80, é do 0 para o 8.000. Quererem fazer exercício físico, serem completamente sedentários e quererem começar a fazer exercício físico 4 vezes ou 5 vezes por semana. Por isso, isto foi uma das coisas que me ajudou a construir o hábito e a torná-lo de forma sustentável. E a segunda coisa que me fez construir o hábito de fazer exercício físico foi não me focar na minha recompensa a longo prazo. Claro que eu, no fundo da minha cabeça, tinha que, ok, eu quero aumentar de peso, eu quero me sentir mais forte e quero gostar daquilo que vejo ao espelho. Mas o meu foco não era esse, o meu foco não era a longo prazo. Porque se o meu foco fosse a longo prazo, eu não ia conseguir construir o hábito de fazer exercício físico. O nosso cérebro precisa de ver as recompensas imediatas ou, no mínimo, a curto prazo. Eu sabia que aumentar a massa muscular não era algo que eu ia conseguir fazer de um dia para o outro. Por isso, sim, era algo que se calhar estava no meu inconsciente, lá no fundo do meu cérebro, mas não era o meu foco. O meu foco era simplesmente eu conseguir meter mais 1 quilo do que meti a semana passada na barra, era conseguir fazer mais uma repetição, era conseguir acompanhar aquela pessoa que também estava numa fase inicial de fazer crossfit, era eu ouvir um apoio de alguém à minha volta. A recompensa era a curto prazo. Isto é uma coisa que também é essencial quando queremos construir um hábito. O terceiro ponto, e algo que muito provavelmente muita gente à minha volta não gostava, é que eu comemorava as vitórias. Eu cada vez que conseguia fazer algo novo no CrossFit, fosse um movimento novo, fosse um exercício com mais 1 quilo ou mais 2 quilos, eu contava às pessoas. Eu contava à minha mãe, eu contava ao meu pai, eu contava ao meu namorado, eu contava aos meus amigos, eu contava no Instagram, eu contava a quem me aparecesse à frente. Isto é uma das razões pelas quais as pessoas do CrossFit, ou mesmo agora as pessoas da corrida, podem parecer um bocado obcecadas pela modalidade porque estão constantemente a falar disto. E este contar e este partilhar as nossas vitórias fez com que também fosse algo que teve um impacto enorme em eu conseguir construir o hábito de fazer exercício físico. O quarto ponto foi começar a dizer que não a coisas que coincidiam com a minha hora de treinar. Se eu me queria ver como uma pessoa saudável, eu tinha que me pôr em primeiro lugar. E se, para mim, uma pessoa saudável tem que fazer exercício físico, então isso deve ser uma prioridade para mim. E como tal, eu devo reforçar não só para os outros, mas para mim, isso como uma prioridade. E não quer dizer que a partir de agora tenhas que ser taxativo e que tenhas que ir ao ginásio sempre naqueles dias e naquelas horas. Podes e deves te permitir alguma flexibilidade, mas é importante que, se queres que a tua identidade seja de uma pessoa saudável, então o teu dia-a-dia deve refletir isso mesmo, porque a partir do momento em que tu vês que estás a dizer que não, porque te estás a pôr em primeiro lugar, porque é importante para ti fazer exercício físico, tu vais começar a ver isso como a tua identidade. A tua identidade é ser alguém saudável. A tua identidade é ser alguém que faz exercício físico. Não é que fez uma vez, é que faz exercício físico. E as tuas ações, ao serem alinhadas com isso, as pessoas à tua volta também te vão começar a ver assim. Depois vai ser um ciclo positivo. A partir do momento em que as pessoas te veem como uma atleta ou como uma pessoa saudável, tu vais ter maior propensão para querer reforçar a identidade que as pessoas te dão. E aqui a ideia é seres tu a definir a identidade pela qual queres ser identificado e não serem as outras pessoas a dizerem-te a ti o que és e, consequentemente, aquilo que deves fazer para ser essa pessoa. Ok, já falámos no quarto ponto, mas como é que efetivamente eu fui àquela primeira aula de CrossFit, eu fiz aquela primeira meia maratona, como é que isto aconteceu? A primeira vez que eu fui a uma aula de CrossFit foi pura e simplesmente porque alguém me perguntou se eu queria ir. Eu tive a sorte de alguém me ter perguntado. Porquê eu fiz a primeira meia maratona? Porque eu tive a sorte de alguém me ter perguntado se queria ir. Porquê eu fiz a primeira maratona? Porque eu tive a sorte de alguém me perguntar se eu queria ir. Isto foi uma das coisas que eu falei num dos podcasts anteriores, onde eu falei sobre a sorte e desdobrei um bocadinho o conceito de sorte. Porque sorte não é simplesmente ganhar o Euromilhões. Sorte também é nós pormos-nos em situações em que é mais provável nós termos essa sorte. Se eu estiver rodeada de pessoas que são sedentárias, é muito menos provável eu ter alguém que me perguntasse se eu queria ir ao CrossFit, que me perguntasse se eu queria ir a uma meia maratona.
Por isso, o quinto ponto é rodear-te de pessoas que já têm os mesmos hábitos que tu queres ter. Rodear-te de pessoas que te inspiram, que tenham uma identidade semelhante àquela que tu queres ter. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançar a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superas.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafala.superas@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Ok, mas então isto de começar a fazer exercício físico foi simplesmente porque eu tive a sorte de alguém me perguntar para fazer tudo? Não! A primeira vez que eu comecei a correr, fui eu que perguntei ao meu namorado se queria correr 5 km. E na altura nem eu nem ele corríamos. Mas eu tive a sorte por ter alguém a dizer que sim e a embarcar comigo nestes desafios. Por isso o 6º ponto é criar desafios para ti mesmo. Pôr-te conscientemente em situações ligeiramente desconfortáveis, que te desafiem a crescer. E o último ponto que eu gostaria de falar é um que, apesar de que nessa altura já via o exercício físico como parte da minha identidade e já tinha o hábito de fazer exercício físico regularmente, é algo que pode ser muito útil quando já tentaste todos os 6 pontos anteriores e mesmo assim estás a ter dificuldades em construir o hábito de fazer exercício físico. E aqui acho que é importante falar da minha experiência em correr uma maratona. Correr uma maratona já é algo que queria fazer há um ano. Mas, de certa forma, eu começava a ver os planos de treino e via os 21 km, os 30 km em treino, os 35 km em treino e pensava, não, isto é demasiado para mim, não dá. Porque apesar de todos os pontos que eu falei serem muito importantes e foram aqueles que me ajudaram a criar consistência no exercício físico, às vezes há objetivos que não são ligeiramente desafiantes, mas que são muito desafiantes e que é importante tu teres uma ajuda na responsabilização. E uma das coisas que me ajudou a correr a maratona foi não só eu conseguir responsabilizar-me a mim mesma por cada treino que fazia, mas ter alguém que me ajudasse a responsabilizar. Ter, digamos, uma pressão extra para que eu não pudesse falhar cada treino. E cada vez que não apetecia sair para correr porque estava a chover, ou estava frio, ou estava cansada, eu sabia que tinha alguém que acreditava em mim do outro lado e que me dizia, ok, tens este treino para fazer, tens este objetivo lá ao fundo. Por isso o 7º ponto é, quando os desafios são difíceis, arranja uma forma de te responsabilizar. Quando os desafios são muito, muito difíceis, arranja alguém para te ajudar a responsabilizar. Qual destes pontos achas que é aquele que pode fazer uma diferença e que te pode ajudar a criar o hábito de fazer exercício físico? Conta-me nos comentários. Queres transformar a tua vida como eu consegui transformar a minha? Começa hoje a tomar as decisões que te vão ajudar a ser quem tu queres ser amanhã. Começa hoje a adotar decisões que te vão conduzir a ter um estilo de vida mais saudável e mais pleno. Não vale a pena esperar mais. O momento é agora.